Ei, você aí que comprou ações em 2019, ano passado, ações, fundos imobiliários, você sabia que você precisa declarar? Olá, tudo bem? Eu sou a Laura. E eu sou o Fernando. Nós somos planejadores financeiros e hoje a gente quer te contar as tuas obrigações com a Receita Federal. Porque se você fez qualquer operação em Bolsa de Valores no ano de 2019, você vai ter que declarar imposto de renda. Entenda de forma simples que o ato de declarar não é a mesma coisa da obrigatoriedade de você ter que pagar. Então você provavelmente vai fazer uma declaração e não vai haver nenhum pagamento para você fazer. E tá tudo bem e tá tudo certo. Então a gente quer trazer para vocês as principais dúvidas que as pessoas têm quando começam a investir na Bolsa de Valores. E uma delas é a seguinte: eu sou isento, eu nunca declarei imposto de renda, a minha renda é inferior àqueles 28 mil e pouco que falam, porque meu salário não chega nesse valor. E aí eu comprei ações ano passado, mas assim, foi uma ou duas ações, preciso declarar? Sim, você precisa declarar. Se você comprou ou vendeu uma ação ou um fundo imobiliário, sim, você precisa declarar. Existe algum limite de idade ou idade mínima que permita a liberação para não fazer a declaração de imposto de renda no caso de ter adquirido alguma ação ou fundo imobiliário? Então, se você é menor de idade, quem faz é o seu responsável, independente também dele ser obrigado a declarar ou não, né? Se você é menor de idade, comprou ações, o seu responsável vai ter que fazer a declaração e lá na aba da declaração vai haver uma opção para ele colocar como dependente e inserir o seu CPF e fazer essa declaração. E se por acaso você tem mais de 60 anos, que bom! Parabéns! Enquanto você estiver vivo, vai haver obrigação de você declarar imposto de renda. Não há dispensa. Agora, para mim, uma das perguntas mais importantes, tá? Que aquelas pessoas que vão ali e compram uma ação, como a gente colocou, 10 ações, 100 ações, tá? E colocam a seguinte pergunta: e se eu não declarar, Laura? Pois é, então a Receita Federal ela tem até 5 anos para identificar algum erro ou ausência da sua declaração, porque o que acontece? A corretora, o banco onde você comprou essas ações, ele vai enviar todo ano para a Receita Federal os seus dados, ele vai dizer que você tem ações lá, tá? Então você, e unicamente você investidor, é responsável por fazer os cálculos, identificar se teve lucro, se tem que pagar, se não tem que pagar, quando tem que pagar, gerar o DARF e fazer o pagamento é sua obrigação, ninguém vai fazer isso por você. E a Receita, por ter esse prazo, você pode acontecer de que, se você não quiser fazer, a Receita tem até 5 anos para te notificar. E essa notificação, ela geralmente ocorre com bloqueio do CPF, bloqueio de conta bancária, então você não consegue movimentar sua conta bancária, além, é claro, de multas e juros. E adivinha, né? Inventa não pagar para ver se eles vão te avisar no ano que vem. Dificilmente. Provavelmente o que vai acontecer é que você vai ser notificado no 4º ou no 5º ano. Ela vai te cobrar juros referentes ao período, então, em que você não pagou. Então, não menospreza isso, porque a tecnologia, ela tá evoluindo muito rápido. Então, nossos pais diziam, mas eu não pagava, não tinha problema. Gente, mas hoje a tecnologia, ela manda as informações de maneira muito rápida, muito precisa e objetiva. Então, não só nega, não. Próxima pergunta, então. Quando que eu tenho que pagar imposto na renda variável? Qualquer investidor que tiver lucro com operações de ações, operações de swing trade, então acima de 20 mil reais no mês, tudo que passar de 20 mil vai ter incidência de 15% de imposto de renda. Qualquer operação de day trade, então aquela compra e venda que é feita no mesmo dia, ela tem incidência de imposto de renda sobre qualquer valor, é de 20% o imposto nesse tipo de operação. E se você realizou uma venda de fundos imobiliários e realizou o lucro desse fundo imobiliário, então você vai ter uma taxa de 20% sobre esse lucro a ser paga.
No caso de prejuízo, tanto em operações com ações e fundos imobiliários, o prejuízo ele pode ser abatido, então, das suas transações. Então, fica ligado nisso, você não paga imposto sobre prejuízo e se você teve prejuízo, você pode abater do lucro. Bem, como eu faço para ver se eu tenho imposto para pagar e onde que eu pago isso? Algo que tem que ficar bem claro é que é a obrigação do investidor fazer os cálculos, e aí se você vai fazer todo mês, dependendo da frequência com que você gira essas compras e vendas, ou se você só comprou e guardou e aí vai fazer os cálculos somente agora na hora de declarar, tá? Mas é sua obrigação calcular e verificar se tem que pagar e também emitir o DARF e fazer o pagamento. Normalmente, os valores para você fazer esse cálculo você vai encontrar através das notas de corretagem da corretora, no banco onde você investiu. Se por acaso você não encontrar essas notas de corretagem, você pode fazer um cadastro no SEI, que é o canal eletrônico do investidor, e você faz lá o download mês a mês, né, dos seus investimentos e pode tirar essas informações para fazer o cálculo. E o DARF, então, você encontra lá no site da Receita, você gera online lá pelo código 6015 e faz tudo o que precisa para pagar os seus impostos, se por acaso você dever. Quando você paga o DARF? No mês que você realizou a transação das suas ações, venda, compra e teve esse lucro, você já viu que você vai ter que pagar, você vai fazer a DARF logo no mês seguinte e você vai ter até o último dia útil para pagar essa DARF. E aí, se você até agora não pagou nenhuma DARF, tinha que pagar. Bom, agora você vai fazer os cálculos, vai ver quanto é que você deveria ter pago no seu DARF e vai fazer esse valor com juros. Lá no site da Receita Federal tem como fazer esse cálculo, ok? Bem, então o ideal seria você todo mês fazer esse balanço. Mas nem sempre a gente para todo mês para fazer esse balanço. Por exemplo, eu uso o site Meus Dividendos. Lá eu coloco todos os meus investimentos, todas as ações que eu compro e vendo. Eu replico ali no site qual foram as minhas operações e lá no final ele te dá todas essas informações das DARFs que tu tem que pagar, o resumo do teu imposto de renda, ou seja, ele facilita bastante a tua vida. Então, o site Meus Dividendos, ele é excelente para você ter um controle da sua carteira e de todos os pagamentos, proventos, todas as movimentações. Mas ele não te dá algo crucial, que são os detalhes da declaração, né? Ele te dá as informações que precisam ser declaradas, mas não como elas precisam ser declaradas. Como você deve descrever e onde deve fazer cada operaçãozinha, se você mesmo quiser fazer a sua própria declaração e não precisar ficar gastando com o contador. E é por isso que nós criamos um e-book, um guia. Ele é um passo a passo. Nós utilizamos os prints, então, de cada lugarzinho lá na sua declaração e onde você precisa informar cada coisa. Como calcular, onde informar, o que descrever, quando que vai um nome, quando que vai um CNPJ, o que precisa fazer. Tudo isso nós fizemos bem detalhado, um material completíssimo. Então, se você está assistindo pelo YouTube, o link vai estar aqui na descrição. Entra lá, você vai ver no nosso site com tudo o que você vai encontrar nesse guia. Agora, se você está vendo pelo Instagram, vai na bio, que vai ter um botãozinho lá no link da bio, vai te levar no site também, para você entender tudo que você vai ter nesse guia para poder te ajudar a fazer a tua declaração de imposto de renda. Então pega essa dica e bora conquistar a liberdade financeira.